E aí, gente, vamos continuar aqui com esse motor? Como vocês viram aí no último vídeo aí, no finalzinho, o arranque, né? O arranque estava bem ruim, né? E como vocês viram agora, no início do vídeo, tive que desmontar o arranque todo. Não teve jeito. Mas, quem está chegando agora pela primeira vez no canal, eu sou o Ezequiel do canal Modificando. Na câmera está a Maitê. Oi. A Maitê ajuda aqui e também grava. Tá bom, gente? E a gente está nessa longa jornada do Jeep Willys. O motor já está quase. E a gente quer girar ele agora com arranque. Só que esse arranque vocês viram desmontando aí, né? Tá complicado. Bem complicado. Na verdade, muito complicado. Aí aqui, ó, para vocês verem, o que sobrou do arranque que presta? O induzido. Os carvões também não presta. Isso aqui é outra coisa. O arranque ele tinha um problema que o Bendis, ele é do arranque, vamos dizer assim. Só que eu não sei por que não era compatível com a ponta do eixo, o Bendis. E o eixo não foi usinado, não foi torneado o eixo original. Não sei se é uma versão 4 cilindros ou uma versão, eu não sei. Alguma coisa tinha de diferente aqui. Mas para resolver o problema, se vocês prestarem atenção lá na imagem, isso aqui estava com uma folga assim que o Bendis parecia que ia cair fora do eixo. Aí eu fiz uma outra bucha e embuchei ele por dentro. Então agora ele tem uma bucha que está ajustando a ponta dele. Eu já não tenho problema mais. Não tem a folga. A folga sumiu. Aqui está resolvido. Então agora a gente está precisando de peça. Estou esperando. Os carvão, no caso dele. Aqui eu dei uma lixadinha, estava muito bom o induzido. Por mais que ele tenha uma corrosãozinha. Mas o induzido está muito bom. Está até com uma resina ainda nos intervalos aqui. Tá bem bom. Então eu estou esperando agora. E o resto a gente vai dar um trato. Vou dar uma pintura, porque estava muito enferrujado. E aqui uma coisa que eu comecei a fazer também, ó, que eu quero mostrar para vocês. Na parte do automático desse arranque vai uma borracha originalmente. Só que essa borracha é quase impossível de conseguir. Então eu fiz uma carenagemzinha, não soldei ainda, vou soldar depois, essa tampa. Aí eu fiz uma carenagemzinha para variar de inox e fiz um pininho, então o pino vai travar lá o garfo e ao mesmo tempo vai isolar para não entrar terra, barro. Não vai ser um vedante, na verdade, mas vai ser uma contenção. Vai segurar a poeira um pouco, vai segurar... O que eu botar de graxa no automático vai ficar, não vai ficar grudando terra. Então eu acredito que já vai ficar bem melhor. Esse aqui foi a solução que eu tomei assim para melhorar a situação ali desse arranque exposto, o automático principalmente. Essa aqui foi a alternativa que eu desenvolvi, vamos dizer assim. E aqui, gente, quero mostrar para vocês também o cotovelo, conhecido como cotovelo. Eu vou deixar rodar o vídeo um pouco. Isso aqui eu fiz só com um sobra de material que eu tinha aqui. Para variar de inox também, né? Não ia fazer um cotovelo d'água desse aqui de ferro, né? Então, resumindo, esse motor para corroer mesmo, ele só tem o bloco. Mas a gente vai cuidar disso também, né? Para não corroer. O que é isso aqui, gente? Isso aqui é o cebolão. É o que liga uma ventoinha. A minha ideia é botar a ventoinha elétrica nesse motor.
Então, o cebolão está na mão já. Eu já fiz no próprio cotovelo. Lá dentro está a termostática já está no lugar, o cebolão está no lugar, já está parafusadinho com junta, coladinho direitinho. Esse cebolão vai ficar aqui depois da termostática porque ele tem que controlar a temperatura da água do radiador. Quem controla a temperatura do motor é a termostática. Então o motor, digamos, o motor está quente, ele está guardando temperatura e está recirculando a água no bloco. Com essa tubulação aqui, ó, ele está forçando a água a comprimir no bloco de novo, aí ela vem de novo para a bomba e volta. Ela fica aqui, ó. Ela sobe no cabeçote, vem, volta. Aí ela comprime aqui, empurra para o cabeçote e volta de novo. Então ela fica nesse círculo fechado, constante, até chegar à temperatura, que nesse aqui é uma média de 73 graus. Ele começa a largar água quente para o radiador. Largando a água quente para o radiador, o cebolão com... Esse aqui é 76 graus também, se não me engano. Esse aqui é do Passat, do CHT, não lembro bem agora. Mas vou ver se eu descubro qualquer coisinha, alguma dúvida pode perguntar nos comentários. Esse cebolão, no caso, ele vai ligar a ventoinha quando, vamos dizer assim, que a mangueira aqueceu e o radiador começou a receber água quente. Então ele vai ligar a ventoinha, vai refrigerar a água do radiador. No momento que esfriar, ele vai desligar de novo e vai ficar uma água fria esperando no radiador para voltar para o bloco para fazer a troca de temperatura de novo. Desse sistema assim que eu estou ideando, eu acredito que já vai resolver muito o problema desse motor de aquecimento. Porque, digamos, né, aquela ventoinha do Willys é meia sem vergonha, né? Primeiro que o motor é baixa rotação. A ventoinha já gira em baixa rotação. Então o fluxo de ar dela é muito restrito. O Jeep já por si só é um carro que não anda muito, né, muito veloz. Então o ar que ele capta pela frente, o radiador, teoricamente, pega o ar de frente, essa ventoinha puxa um pouco de ar. Eu vou dizer que a ventoinha só adiantaria parado. A ventoinha elétrica, que ainda eu não sei qual que eu vou colocar, tem algumas ideias, mas eu quero tirar umas medidas para ter certeza. Vai ser uma ventoinha com fluxo bem mais acelerado de ar, então vai deslocar mais ar. Acredito que nisso aí também vai melhorar no radiador. A ideia é não mexer no radiador, deixar o radiador original. Então aqui vocês acompanharam aí, acredito que já conseguiram entender bem como é que foi feito. Meio trabalhosinho, mas eu acredito que isso aqui é definitivo, né? Aço inox faz uma vez só. Digamos que a gente gaste mais um pouco, no meu caso eu não gastei nada porque era só sobra de material. Eu gastei só a mão de obra mesmo, né? Mas por mais que gaste, o inox é uma vez só. Não adianta. Ah, o alumínio corrói. Eu vou pegar o cotovelo original dele. Com certeza esse cotovelo não é original, né? Mas olha o estado dele. Olha a corrosão. Esse aqui eu já não ia colocar ele de novo. Ó, olha por dentro. Olha lá. Com certeza andou sem aditivo, um monte de ano, né? Acredito que com aditivo não ia acontecer isso, né? Também. Mas olha aí, ó. O inox eu garanto que não acontece isso mesmo sem aditivo. Que não é o caso aqui. O caso a gente vai usar aditivo. Mas isso aí é outro comentário depois, é outra coisa. Eu prometi para vocês que eu ia virar esse motor hoje para ele gerar pressão de óleo, para a gente ver um pouquinho, né? Porque essa bomba é uma bomba grande, né? Eu nem sei como é que vai funcionar essa bomba. Eu não tenho nem ideia, na verdade. Isso aqui tudo é um laboratório, digamos assim. Então a minha ideia era fazer girar esse motor hoje, mas o arranque vocês viram que não tinha condições de... Sacanagem. Não tinha condições de virar com aquele arranque. Primeiro que aquele arranque estava se despedindo, vamos dizer assim. Vamos dizer que se ele arrebentasse alguma coisa, prendesse curto, eu ia torrar o arranque e ia ser um custo bem maior para resolver. E depois, quando eu for montar ele, eu quero mostrar para vocês o que eu fiz, as soluções que eu fiz nele para não trocar peça, para recuperar o que tinha. Aí depois vocês vão ver como é que vai ficar. Mas como eu não vou conseguir botar o arranque no motor e virar para vocês verem, eu fiz uma gambiarra. E uma gambiarra legal. E funciona. Gente, ó, mas assim, antes de eu mostrar a gambiarra para vocês, se vocês não são inscritos, se inscreve no canal para acompanhar. Tem uma jornada longa ainda desse Jeep. Isso aqui já não é nem minissérie mais. É um longa-metragem. Não tem fim esse negócio. Tem muito chão ainda.
O motor a gente tem que terminar, a gente tem que ir para a caixa. A caixa já está começando a se ajeitar para ir para a caixa. Depois da caixa tem o chassi. Aí tem novidade no sistema de suspensão que eu quero fazer. Eu quero fazer de um jeito barato que todo mundo consiga fazer também, né? Entendeu? Não estou inventando coisas mirabolantes. Ele vai botar uma mola coil-over que custa $2.000. Não vou fazer nada disso. Eu quero fazer uma coisa que fique confortável e fique melhor que a original, que é essa a ideia, e mantenha a característica do Jeep, assim. Claro, o Jeep, o feixe é feixe de mola, mas eu quero manter aquela altura do Jeep, não deixar uma coisa monstruosa. Eu quero que ele fique sutil e fique legal. Então, se vocês não são inscritos, se inscreve, a gente espera um pouquinho, tá? Compartilha depois para ajudar o canal, porque o pessoal que ajuda compartilhando, a diferença é notável, sabe? Tem uma pessoa que vai ali, se inscreve, e às vezes lá nos comentários, vou compartilhar com meus amigos, na hora aparece 5, 6, 7, 10 inscritos, assim, em questão de um dia. Entendeu? Para nós é muito bom e sim, muito gratificante. Vocês não têm noção. Então eu peço para vocês se inscreverem aí para acompanhar. E agora eu vou mostrar a gambiarra que eu fiz para vocês, e vocês vão ver a gambiarra funcionando. Mas não se assustem, tá? E não me condenem também. Eu fiz para poder mostrar para vocês o motor girando. Vamos mostrar agora. Olha a gambiarra aqui. Isso é uma gambiarra monstra. Mas vocês olhem comigo aqui, ó. Eu não danifiquei nada, eu cuidei para não danificar nada. O mínimo do mínimo. Não vamos estragar, Deus o livre, né? Mas tá aqui, gente, ó. Olha o que eu fiz, eu peguei uns grampos que eu uso na fresadora e prendi essa polia que eu tinha aqui, ó. Isso aqui é uma polia de uma máquina, uma calandra, uma máquina antiga pra caramba. E eu tinha essa polia aqui e eu pensei, mas essa polia aqui, se eu colocar aqui, eu boto o motor elétrico e faço girar o motor. Já vou mostrar para o pessoal a pressão de óleo se criando. E o que eu fiz? Exatamente isso. Então eu fiz a gambiarra, eu botei um eixinho aqui no meio só para centrar a polia, para não ficar pulando. Fiz a gambiarra e eu vou virar ele agora para vocês verem. Vou tirar aqui, ó, a tampa, já deixei frouxa. Olha olha a gambiarra que eu fiz aqui. Isso aqui é um mancal que eu tenho, ó, com um rolo de lixa e uma boina para polimento. Ó. Tirei, usei só o motor. A base eu subo aqui em cima mesmo. E fico agarrado aqui, ó. E aqui está a alavanca que gira o arranque. Aqui eu não fiz o cálculo ainda, mas eu vou deixar o cálculo aí mostrando o que vai girar o motor, a rotação que vai girar. O motor é um de 1780 de 1 HP, trifásico. E a polia eu não lembro o diâmetro, mas eu vou medir e vou deixar aqui na tela mostrado a rotação que ele vai estar girando agora nesse momento. Eu vou fazer o cálculo e vou mostrar para vocês. E aqui o nosso reloginho de pressão de óleo. Contato. Tá girando. Olha a pressão de óleo. $70 libras. Agora a gente vai ver a rotação que ele tá e eu vou deixar na tela aí. Liga de novo pra...
O que acharam da gambiarra? Funcionou, né? Fez o efeito do arranque. Essa é a vantagem, né? Vocês viram o RPM que rodou na polia, assim, com o motor? E aqui deu 323. Até quem não souber fazer o cálculo, ó, o cálculo é simples. Rotação do motor elétrico, esse aqui é 1780, vezes 100 milímetros da polia do motor, a motriz, dividido por 550 milímetros, que é a polia que eu estou usando no virabrequim. O virabrequim está girando a 323 RPM. Vocês viram aí como é que funcionou? Graças a Deus ele deu pressão e se manteve. Depois, com o tempo, agora a gente vai dar até uma olhada para ver se não tem um vazamento ou coisa parecida. Já vamos resolver agora, né? Já que ele gerou a pressão. E a pressão dele chegou em, no caso, 5 quilos. Ele chegou e dá para ver que a bomba abriu relieve, porque ele fica dando só uma beliscadinha e não para. Talvez eu vou ter que mexer um pouco na pressão da mola, não sei o que vai dar na lenta depois. Mas isso vai ter que ser quente, vamos ter que ver direitinho. Aí é outro detalhe. Tá bom, gente? Então, se vocês viram aí, não esquecendo, se inscreva para ajudar o canal. Compartilhe para ajudar o canal a crescer. E fique esperto aí que a gente vai continuar aí nessa longa jornada do Jeep Willys. Valeu, até mais.